Olá, vamos conversar um pouquinho nesse vídeo a respeito do indicador PL, preço-lucro. Vamos entender um pouquinho, eu vejo muitas pessoas falando que a empresa está com PL muito alto, está muito baixo. Como a gente pode analisar, entender um pouco esse indicador que é tão usado por muitos investidores para tentar ancorar um pouco os investimentos, para tentar entender se uma empresa ela está realmente com um preço muito alto ou muito baixo. Vamos conversar um pouco a respeito do PL, que eu acho que é um dos indicadores mais famosos aí. Deixe seu comentário se você usa o PL, como que você usa ele, você usa seu critério de análise de investimentos, o que você faz com esse indicador, se você sabe o que é o PL ou não sabe o que é. Então a gente vai conversar bastante a respeito disso nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou André Beraldo, sou investidor há praticamente 20 anos e também eu dou treinamentos. A gente tem uma empresa, Academia de Finanças, onde a gente dá treinamentos ensinando pessoas físicas, pessoas comuns a ajustarem as finanças e criarem um caminho de prosperidade financeira, a investirem muitas vezes. Então vamos conversar sobre o PL, esse indicador tão conhecido, tão falado, e ele é um indicador de preço-lucro, o PL. Então, como que ele é construído? Ele é um indicador que ele mede o preço de uma ação pelo lucro dessa ação nos últimos 12 meses. Então, você vai pegar o que a ação está custando agora, nesse momento, o preço de negociação, e divide pelo lucro que ela entregou nos últimos 12 meses. Em tese, esse indicador representa quanto tempo levaria para a gente recuperar o nosso investimento através dos lucros das empresas, ou do lucro da empresa que você está investindo. Então, em tese, ele funcionaria como se fosse assim: vai levar tantos anos para eu recuperar meu investimento através dos lucros. E um exemplo para a gente entender, eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 5 de novembro de 2021. Hoje, no momento que eu estou gravando o vídeo, a B3SA3, que é a empresa da Bolsa, ela está custando R$ 12,30 nesse momento. O seu lucro por ação nos últimos 12 meses foi de 76 centavos. Então, como que a gente chega no PL dela? A gente pega o preço e divide pelo lucro. Então, a gente vai pegar os R$ 12,30 e dividir por 76 centavos, o que vai dar um PL de 16,18. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que dentro dessa visão do indicador, levaria um pouco mais de 16 anos para a gente recuperar o nosso investimento através dos lucros da empresa. Então, deixando bem claro que isso assim é um dos vários indicadores que existem no mercado. Eu acredito que é um dos indicadores mais populares e ele é muito interessante, mas não quer dizer que isso é a verdade, é o que vai acontecer, porque o mercado tem muitas variáveis, muitas outras coisas que acontecem que podem alterar seus resultados. Então é mais um ponto que alguns investidores gostam de usar para ancorar um pouco das estratégias de investimentos. Sempre oriento que não olhe um indicador de forma isolada. Então o PL dela, por exemplo, da B3SA3 é 16,18. Agora, vamos supor que o preço da B3SA3 ele caia para R$ 6. Olha o que acontece. Vamos supor que essa queda foi rápida e que o lucro nos últimos 12 meses por ação da empresa não mudou, continuou com lucro por ação de 76 centavos. Então, olha o que vai acontecer. Você tem que dividir daí os R$ 6 por 76 centavos e vai para um PL de 7,89. A gente vai para um PL mais baixo. O que isso mostra para a gente? Quanto mais baixo esse indicador, dependendo, pode ser mais interessante, porque dentro da perspectiva dele, em menos tempo, a gente recuperaria o dinheiro investido na ação através dos lucros da empresa. Não quer dizer que esse lucro vai entrar para você. Quando a empresa tem um lucro, normalmente ela pode fazer duas coisas. Uma parte ela pode reinvestir no negócio e uma parte ela pode distribuir, né, para a gente na forma de proventos. São as principais duas coisas que podem ser feitas com esse lucro. Tudo bem? Então, quando os preços caem, olha que legal, o PL cai também. Mas tem um outro ponto importante. Se a empresa ela tem um aumento dos lucros, o PL também cai. Isso é muito interessante, porque são dois fatores que determinam o indicador. E o que é um PL alto ou um PL baixo? Né? Como que eu gosto de ancorar? Porque fala assim, o PL está muito alto, ele está baixo. Eu acho que é muito interessante para a gente ancorar o PL e entender, a gente ter alguma âncora, alguma referência. E a referência para a gente no mercado nacional, no Brasil, eu acredito que é o Ibovespa, é o Bovespa, né? É a nossa bolsa no geral.
E o PL do Bovespa, olha como é que ele está. O PL do Bovespa está 6,32. Então, esse é o PL do mercado, do nosso mercado. Ele está em 6,32. Se a gente tiver um PL abaixo disso, a gente pode falar que o PL está abaixo do mercado. E se a gente tiver um PL acima disso, a gente pode falar que o PL está acima do mercado, que ele pode estar alto. Então, esse é um PL de referência que a gente pode ter, que é o PL do nosso mercado nesse momento. Lembrando que como a precificação dos ativos varia, o lucro dos ativos variam, e esse PL, esse indicador, ele varia a todo momento, porque os dois fatores podem variar ali, principalmente o preço varia toda hora. Então o PL, ele se movimenta muito, ele muda muito, a todo dia ele vai mudando. E o que eu vejo muito, um ponto importante para a gente destrinchar um pouco mais esse indicador, é a gente tentar entender para onde o mercado, para onde os investidores, para onde os participantes do mercado estão olhando e precificando o mercado, as empresas. De tudo que eu vejo, o que eu mais acredito, eu gosto muito de uma linha que o Ken Fisher bate, ele fala bastante. Ken Fisher, que também é um grande investidor, filho do Philip Fisher, que foi uma das referências até do Warren Buffett. O Philip Fisher é um cara que ele está muito relacionado ao Grow Investment e tem uma filosofia de investimento bem interessante também. E o que ele fala muito, que ele acredita que é uma linha que para mim traz muita convergência. Ele acredita que o mercado geralmente está precificando algo em torno de 3 a 30 meses à frente. Então o mercado está precificando algo que já vai acontecer lá na frente. Muito comum acontecer com as pessoas, elas ficam equivocadas, elas falam assim, agora que eu estou gravando, no ano que vem vai ter eleição presidencial. Então eu falo assim, como vai ter eleição presidencial, os preços vão cair, é melhor comprar próximo, enfim, essa estabilidade. Gente, todo mundo está falando isso, se todo mundo está falando isso, o mercado já precificou isso, já está precificado. Aquilo que você acha que é um insight, uma coisa que chegou para você, que chega a todos, normalmente o mercado já está precificando isso. Então o mercado, ele tende a precificar algo em torno de 3 a 30 meses à frente. Muitas vezes ele está precificando 30 meses à frente, 2 anos e meio à frente. Isso é uma linha que o Ken Fisher tem de raciocínio que eu gosto bastante. Então, se uma empresa ela vem apresentando um crescimento de lucro, o que acontece com o mercado? A empresa está vindo, aqui a Localiza, e está crescendo o lucro. O mercado acredita que essa empresa vai continuar apresentando esse crescimento de lucro. Como ele acredita nisso, ele acredita num futuro mais próximo, assim, vamos falar aí, até 30 meses, que esse lucro vai estar aumentando, vai estar crescendo numa taxa de crescimento que ele vinha conseguindo realizar, porque a gente acaba muitas vezes olhando para o passado e tentando espelhar ele um pouco para tentar construir algumas conjecturas, algumas hipóteses para o futuro. É isso que as pessoas acabam fazendo. E aí, essa empresa que apresenta o crescimento de lucro, o mercado vai esperar que esses lucros continuem crescendo. Então, o que o mercado faz? Ele precifica esse lucro esperado. E aí, o que acontece? Como o lucro vai ser maior, eles acabam também já considerando um preço mais elevado e essas empresas acabam tendo PLs muito elevados. Então, empresas de crescimento, que apresentam um crescimento de lucro, normalmente são negócios que têm PLs bem elevados. Isso é muito comum acontecer, por quê? Porque o mercado já está prevendo um crescimento de lucro futuro, então ele precifica isso, o preço da ação fica maior, fica mais alto e o indicador ele fica muito alto, ele fica elevado. Então, olha só para você entender, o PL da Localiza ele está em 22,08, que perto do mercado que está 6 e pouquinho, ele é quase 4 vezes maior que o PL do mercado. Mas por quê? Porque ele viu que o mercado percebeu que o lucro da Localiza está crescendo e que está tendo uma taxa de crescimento forte, ele espera que esse lucro cresça da mesma forma, ele crescendo dessa mesma forma, provavelmente o preço que está sendo pago agora vai ficar barato. Por isso que esse PL está alto, ele está elevado comparado com o PL do mercado. Mas nós podemos ver que tem empresas que têm PLs muito mais elevados que este PL da Localiza. Mas olha o que pode acontecer. O mercado está prevendo que a empresa vai continuar entregando aquele crescimento de lucro. Mas talvez, e talvez não, é muito provável, que uma hora a empresa não consegue mais entregar um crescimento de lucro do jeito que ela vinha entregando. Chega uma hora que a concorrência limita, que até os mercados limitam, ela vai crescendo, atingiu todos os mercados possíveis, talvez os produtos já estejam numa máxima de performance, talvez ela tenha que lançar novos produtos, ir para novos mercados, talvez ela não tenha expertise,
ou mesmo abrir novas unidades, enfim, o mercado às vezes chega a um ponto que você tem dificuldade de crescer. E o que acontece quando o mercado vem esperando que uma empresa apresente um crescimento de lucros? Olha essa empresa para vocês verem. Ela vinha apresentando um crescimento de lucro, o lucro veio crescendo até 2020 e o mercado vinha precificando esse crescimento esperando mais. Então ele joga preços altos esperando o crescimento de lucro. Mas olha o que aconteceu. Os lucros não acompanharam, porque tivemos a pandemia, que é uma empresa de varejo, os lucros caíram e não recuperaram ainda. Então o lucro ficou mais baixo que o esperado e o preço estava acima. Essa empresa que eu estou falando para vocês é a Magazine Luiza, MGLU3. Olha o que aconteceu com o PL dela. O PL dela está em 94,85 no momento que eu estou gravando esse vídeo. O que quer dizer? Que dentro da hipótese do PL, que levaria 94, mais de 94 anos para você recuperar os seus investimentos através do lucro da empresa. É claro que se a empresa conseguir voltar a crescer o lucro, esse indicador vai começar a cair, porque dentro da forma do PL, o lucro está na parte que quando ele aumenta, você diminui o indicador. Então, se o lucro começar a cair, a aumentar, desculpa, o PL vai diminuir. Mas como a empresa vinha crescendo o lucro, o mercado estava esperando, estava precificando, não conseguiu crescer, o lucro até diminuiu, o PL ficou muito alto, ele ficou bem alto mesmo. E aí, o que eu vejo dentro? Você conseguiu entender? Isso é muito interessante, porque o mercado trabalha com expectativa dos investidores, e a expectativa era que continuasse crescendo o lucro, às vezes fica irracional, é normal isso acontecer, só que o negócio não conseguiu entregar esse crescimento e estava precificado alto. Então a gente fica com indicadores PLs muito altos, muito altos. Tem muitos investidores que têm aversão de investir com PLs tão altos assim. O que eu vejo sempre é que negócios de crescimento, eles apresentam PLs mais altos que a média. Negócios que existe uma expectativa do mercado de crescimento do negócio, de crescimento dos lucros, normalmente esses negócios vão trabalhar com múltiplos PLs elevados. Isso é normal, é comum. Negócios onde não existe essa expectativa tão grande de crescimento dos lucros, dependendo do modelo de negócio, são mais perenes, tem mais dificuldade de estar crescendo, abrindo novas unidades, ou o modelo de negócio não permite, talvez trabalhe com concessões, enfim. Esses negócios trabalham com PLs menores, PLs mais próximos do mercado, às vezes até abaixo de PL de mercado. O que eu vejo de erros comuns quanto ao indicador? E vou falar isso para que vocês não cometam esses erros, não aconteça isso com vocês. Que acontece muito de as pessoas que vão investir, alguns que estão começando, não sabem muito o que estão fazendo, eles usam apenas o indicador para escolher empresas. O que eu vejo e o que esse erro ele faz com a gente? Quando você usa apenas o indicador PL para estar escolhendo empresas, o que vai acontecer com você? Você não vai estar comprando as empresas de crescimento. Talvez você não queira comprar as empresas de crescimento. Isso pode acontecer dentro da sua estratégia. Você fala assim, pô, eu não quero comprar as empresas de crescimento mesmo, tudo bem, para mim não faz sentido. Se isso é o que você tem como estratégia, tudo bem. Mas se você gostaria de ter empresas com potencial de crescimento, empresas de crescimento na sua carteira, você tem que tomar cuidado para não usar o indicador PL, por exemplo, escolher empresas que tenham apenas PLs baixos, porque você não vai estar se expondo a uma categoria de empresas. Talvez você não queira se expor, aí é legal, mas às vezes você quer se expor a essa categoria. E usar o indicador em empresas de setores diferentes, isso não funciona muito bem, porque cada setor tem uma dinâmica, tem um tipo de mercado, uma concorrência, ele está inserido num nicho que a competição é muito próxima e permite índices PLs dentro desse nicho que está trabalhando dentro do setor. Se comparar setores diferentes é muito complicado. O que eu acho uma forma eficaz de usar o PL? Eu acho que é muito legal, quando você está analisando a empresa, você olhar o PL histórico da empresa, você ter uma noção de como está oscilando esse indicador. Eu acho ele muito mais interessante do que preço, porque o preço, ele, dependendo da quantidade de ações, pode variar, a empresa faz desdobramento, enfim, o preço pode cair, mas não aconteceu, só mudou a quantidade de ações, muitas coisas. Então o PL, ele pode te dar uma noção, dentro do histórico de variações de índice PL, se a empresa pode estar cara ou pode estar barata, e dentro disso, a gente pode tirar algumas conclusões, pode ajudar a gente, talvez, claro que dentro da estratégia de investimento de cada um. O que eu tenho que falar aqui também para vocês? Tudo que eu estou conversando com vocês não é indicação, não saiam pegando o PL e usando ele para estar comprando empresas, nada disso. Eu vou estar falando de uma empresa ou de outra, mas mais como exemplo, que eu acho que o mais importante para você investir é você desenvolver o conhecimento
se interessar, aprender, desenvolver uma tese, uma hipótese de investimento, um caminho, a gente fala de método, e dentro dessa hipótese você segue ela de forma sistemática, você faz uma hipótese e vai usando, primeiro testa essa hipótese e investe de acordo com a sua hipótese e vai tirando as suas conclusões. Então, não saiam comprando, olhando o PL, comprando empresas, não comprem as empresas que eu estou falando aqui, também não estou dizendo se a empresa é ruim ou se ela é boa, nada disso, é só uma forma de estar analisando, de estar vendo essas empresas. Olha só quando a gente olha o PL histórico, por exemplo, da Magazine Luiza. Aqui a gente tem até uma média que é 33, mas eu não gosto muito da média, porque a média gera uma distorção, porque quando você faz média, se você tem valores muito altos ou muito baixos, eles acabam levando para cima ou para baixo. Aqui a gente teve um valor de PL de 413 em 2020. Mas quando a gente começa a olhar o número maior de valores, assim, a gente tem PLs que foram negativos, porque o negócio deu prejuízo. Ah, por que o PL é negativo? O negócio está dando prejuízo, não teve lucro. Se é negativo, o PL fica negativo. Mas a gente pode falar que talvez, pode ser que a gente teve um encontro maiores de PL, vamos pensar aí, talvez em 12, 10, é muito instável, ele varia muito o PL dela. Mas o que eu vejo aqui para mim dentro desse cenário? Que 107, perto do histórico de PLs dela, é bem alto. É o segundo PL mais alto que a empresa apresentou, só não teve mais alto em 2020, mas ele é mais alto que todos os outros anos. Então, é uma coisa que talvez não me atraia muito para eu estar investindo nesse momento nessa empresa, por exemplo. E vamos ver uma outra empresa. Olha a Vale, por exemplo. Aqui da Vale, o que eu queria falar da média distorcer muito é bem clássico nesse exemplo. A média do PL dela é 166. Mas a gente teve num momento aqui uma barra de PL 1664, que estava exagerado. Então, se a gente desprezar esse valor aqui, talvez a gente chegue num consenso que o PL da Vale é em torno de R$ 10, mais ou menos. Aí, alguns anos ela apresenta prejuízo e, por apresentar prejuízo, o PL fica negativo. Mas vamos falar que era uma média de 10, mais ou menos, aí seria um número mais considerável, talvez não é nem médio, uma mediana, talvez se a gente fosse fazer uma mediana, ia dar em torno de 10. Então eu gosto muito mais disso, de tentar entender realmente que nível de PL a empresa trabalha, e o principal dentro do que eu estou olhando é que o PL atual dela está em 3,44, tá? 3,44. Enquanto a empresa esteve lucrativa, que ela não deu prejuízo, que temos PLs negativos aqui, esse indicador é o menor de todo esse histórico da Vale. Então isso talvez me chame a atenção, falando que talvez, para quem gosta de Vale, para quem faz sentido investir em Vale, que o preço dela nesse momento pode estar interessante, né? Pode estar. Tá? É claro que é um indicador só e é muito interessante você fazer uma análise mais completa e fora do indicador, analisar o negócio, entender melhor os resultados, todo o balanço patrimonial, demonstrativo de resultado de exercício, né? Entender o negócio em si, as perspectivas e tudo isso. E olha essa outra empresa, a Bolsa, a B3SA3. Ela não tem muitos picos ou muitos vales, assim, valores muito baixos, mas o PL oscila bastante também. Ela tem uma média de 23,26. E talvez essa média até faça sentido, porque a gente tem uma faixa, a gente teve um valor muito baixo de PL dela aqui, em 2015, 8,98, e hoje a gente está com o PL dela em 16,15. Dentro do histórico onde a empresa trabalha, de PLs da empresa, a gente está num dos PLs mais baixos que a empresa já apresentou. Então, para quem faz sentido investir em B3SA3, para quem talvez não tenha um método definido de escolha de empresas mensais, não tem uma rotina engessada de investimentos, uma metodologia que ela segue de forma rotineira, para quem é um pouco mais discricionário, que pode ser um caminho para se investir, talvez, e goste, tenha em carteira B3SA3, se tiver caixa, recurso, talvez esse seja um momento interessante de estar olhando com carinho para B3SA3. Mas a gente está olhando o PL dentro de um histórico dos PLs da empresa. E isso, para mim, faz muito sentido, é muito interessante. Só frisando que é um ponto de análise, não vai sair olhando isso e tomando decisão
comprando empresa. E quem já tem um processo estipulado de investimentos, gente, eu tenho muito medo das pessoas que têm processo, medo assim não é que é medo, é receio, porque as pessoas às vezes ficam inseguras, elas têm um processo estipulado de investimentos, quando elas veem uma informação nova, lê um livro e já começa mudando tudo. Não façam isso. Sigam o caminho que vocês estão acostumados, sigam o processo de vocês e vão devagarzinho, talvez, trazendo uma informação nova ou outra e ajustando esse processo. Tudo bem? Quero agradecer pelo seu tempo, por você que ficou até aqui, que você ficou até o fim desse vídeo. Acho que é um vídeo de conteúdo interessante até, talvez faça sentido para você. Se fez sentido, deixa um like no vídeo, que daí se você deixar esse like, eu vou entender que produzir mais conteúdos como esse vai ajudar você no seu caminho, na sua jornada de investimentos, que essa é a minha missão, é a nossa missão da Academia de Finanças. Vou pedir para você também se inscrever no canal, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente a sua inscrição no canal. Isso também faz a gente entender que todo esse conteúdo está fazendo sentido para você. Compartilhe esse vídeo com pessoas, com amigos que estão no mercado, que estão investindo, que talvez não conheciam o PL ou que usam ele de uma forma que não pode, que pode ser não tão interessante, ou que talvez não entendam por que umas empresas estão com o PL tão alto assim e outras o PL está mais baixo, o que está acontecendo, né? Por que será? Aqui eu tentei demonstrar de uma forma bem tranquila que realmente empresas onde se espera muito crescimento de lucro, o mercado precifica a mais essas empresas e elas têm PLs mais altos. E o que eu vou te falar? Tá com dúvida, não entendeu muito o conteúdo, queria saber um pouco mais, faça uma pergunta, porque a sua pergunta ela pode ser a dúvida de muitas pessoas e ela me direciona para que eu consiga talvez criar outros conteúdos que façam sentido para você, que te ajude. Então, obrigado pela sua atenção, espero que o vídeo tenha ajudado. Deixe seu comentário para eu entender, para eu ter um feedback se isso está sendo útil, se não está, se você não está gostando, se achou ruim, achou bom. E espero que tenha te ajudado no seu caminho, na sua jornada de investidor, de liberdade, de independência financeira. Até mais, sucesso!